Bom, essa é a nossa primeira aula. Eu estou chamando de princípios básicos da biologia celular, porque a gente vai começar a ver os pequenos detalhes, coisas da célula. Hoje eu vou falar de modo bem geral dos componentes da célula. E aí, conforme a gente for avançando com as disciplinas, a gente vai começar a detalhar cada vez mais. Então, hoje vai ser uma pincelada para vocês poderem se situar na nossa disciplina. Eu vou começar perguntando para vocês o que a gente estuda em biologia celular. Quem já fez essa disciplina alguma vez não precisa responder. Eu quero que os calouros me digam o que a gente estuda em biologia celular. A organização da estrutura da célula. Exatamente. O que é uma célula? Eu vou aumentando o meu nível conforme vocês vão respondendo, eu vou fazendo outras perguntas. Deixa eu tentar aqui. Eu acredito que seja o conjunto de micromoléculas. O menor componente do cérebro. Tá quente. Corpo humano. Então, vamos pensar que a gente tem um organismo, um animal. Pode ser um humano, pode ser uma planta. Aqui eu coloquei como exemplo para vocês. Deixa eu marcar aqui. Opção de ponteiro. Marcar texto. Aqui eu tenho um lobo-guará, né? Beleza, eu acho o lobo-guará lindo. Vamos fazer de conta que vocês querem entender tudo sobre o lobo-guará. Mas se vocês simplesmente pegarem esse animalzinho e ficarem só olhando para a parte externa dele, vocês vão conseguir entender como que a biologia dele funciona? Vão conseguir entender a fisiologia, a anatomia? Não. Não, né? Então, vamos aprofundar. A gente pegou esse lobo-guará. Se a gente for dissecar eles, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser o esqueleto dele, né? Só que, olhando só o esqueleto, a gente vai conseguir entender essas minúcias? Ainda não, né? Então, vamos quebrar, por exemplo, vamos tirar só um osso, né? Eu quero olhar esse osso aqui. Só que ainda não é suficiente, ainda não vai ser suficiente para vocês poderem entender tudo o que está acontecendo com aquele animal. Então, o que a gente estuda em biologia celular? Em biologia celular, a gente estuda as células. A gente fala que as células, elas são um componente fundamental dos indivíduos. E essas células, o conjunto de células, ela vai dar origem a tecidos, que aí vai formar os órgãos, que vai formar os sistemas. Então, em biologia celular, a gente estuda esses pequenos componentes. Em especial, a gente fala que a gente estuda a célula, mas bem em específico, a gente estuda o quê? As organelas. O que são as organelas? As organelas são os componentes da célula. Então, nessa disciplina, a gente vai estudar cada componente com bastante minúcia. Então, coloquei aqui a resposta para a minha pergunta, que em biologia celular a gente estuda a célula, que são a unidade básica dos seres vivos. Quem tem caderno aí para escrever, quer usar as canetinhas coloridas, ó, destaca aí, ó, unidade básica. É a unidade fundamental, é a menor unidade dos seres vivos. Então, se você pegar um organismo e for olhar no microscópio, o que você vai ver lá? Você vai ver as células dos organismos. E por que vocês estudam biologia celular já no primeiro semestre? Por que vocês acham que é importante começar por biologia celular? Acredito que seja o princípio do que a gente vai estudar no decorrer de todo o curso. Mais ou menos. É bem nessa linha, né?
Vamos pensar que as células, elas são a unidade básica de todos os seres vivos. Então, se a gente quer entender todo o resto, a gente precisa entender primeiro o quê? Como que uma célula funciona. Por exemplo, daqui a alguns semestres, talvez no próximo semestre, desculpa que eu não estou por dentro do cronograma da biologia. Deixa eu só aceitar o colega de vocês aqui. Tá. Uma coisa que eu vou pedir, gente, para vocês, é para vocês tentarem ser pontuais. Porque, assim, depois que eu começo a apresentação, é muito ruim eu ter que ficar parando para ficar adicionando vocês, tá? Se vocês tiverem problema de internet, tudo bem. Mas se não for problema de internet, vamos tentar não chegar atrasados na aula, porque senão eu preciso ficar compartilhando, parando a aula para ficar aceitando vocês. E aí eu perco toda a minha linha de raciocínio. Então vamos tentar não chegar atrasados, tá bom? Eu só perdoo as pessoas chegando depois, se for problema de internet. Tá? Até me perdi o que eu estava falando. O que eu estava falando para vocês mesmo? Tá. Por que a gente estuda biologia celular, né? Nossa, me perdi totalmente, gente. Desculpa. Por que a gente estuda biologia celular no primeiro semestre? Isso, tá certo. É que, como eu falei, eu tive que sair para poder aceitar as pessoas novas que estavam entrando na sala e perdi minha linha de raciocínio. Então, por que a gente estuda biologia celular agora? Daqui 1 ou 2 semestres... Ó, tem alguém tentando entrar, eu não vou deixar, porque agora eu vou terminar minha explicação. Daqui 1 ou 2 semestres, vocês vão começar a ter disciplina de histologia humana, histologia vegetal, anatomia humana, fisiologia. E aí, se vocês não tiverem uma noção de como que cada organela da célula, como que a cada menorzinha estrutura da célula funciona, vocês não vão conseguir entender os processos biológicos que estão por trás desses mecanismos. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de uma planta que ela está fazendo, ela está respirando, né, fazendo o processo de respiração, o processo de transpiração e fotossíntese. O amarelo com verde não dá para ver, né? Quando vocês estudarem fisiologia, o professor vai dissecar esses assuntos. Mas quando o professor for ensinar fisiologia para vocês, ele vai ficar falando de várias organelas. Então, são vários detalhes que vocês já vão ter que saber para poder entender, por exemplo, como uma planta faz a fotossíntese. Ou, por exemplo, em genética, vocês vão precisar de biologia celular também. Como eu falei, histologia humana, embriologia também. Então, é por isso que biologia celular ela é tão importante e é por isso que você já tem no começo do curso. Um outro exemplo que eu tenho para dar para vocês é aqui em relação à Covid, né? Agora está super em voga, está todo mundo falando da Covid-19. A gente está tendo essa aula hoje virtual porque... por causa da Covid-19, né? E assim, vamos pensar, nós biólogos queremos trabalhar na produção das vacinas. É possível, isso é uma das habilidades do biólogo, trabalhar em produção de vacina. Mas vocês acham que a gente consegue trabalhar na produção de vacina se a gente não tiver noções básicas de biologia celular? Vocês acham que a gente vai conseguir? Não. Não, né? Por exemplo, a gente precisa saber qual é como que essa vacina vai atuar sobre X e Y organela. Sobre essa organela, como que ela vai atuar? Será que ela é nociva? Então, se vocês não tiverem noção, não souberem os detalhes sobre cada estrutura, cada pequeno pedacinho da célula, vocês não vão conseguir entender plenamente quais são os mecanismos que estão por trás dos processos biológicos. Vamos lá aceitar mais gente agora.
Descartar. Google Meet. Tá. Mas, beleza, eu falei porque que a nossa disciplina é importante, e aí agora a gente vai começar a entrar na célula propriamente dita. Primeira coisa que a gente precisa ter noção quando a gente vai estudar células é do que essa célula é composta. O que forma uma célula? Então, vocês lembram lá da química, dos átomos? A gente tem uma amante da química aqui na sala. Então, os átomos são pequenas estruturas super minúsculas, muito pequenininhas, e elas se agrupam para formar o quê? Moléculas. E a associação dessas moléculas leva à formação das organelas. Então, aqui, deixa eu botar o meu ponteiro, minha caneta, vou só mudar a cor da tinta. Ponteiro, cor da tinta, vermelho. Eu tenho aqui um átomo, né? Vocês estão vendo um átomo? Quando eu começo a juntar vários átomos, eu vou começar a ter moléculas como essa aqui, ó. Isso aqui é uma molécula. E se a gente soma uma molécula com mais uma, com mais outra, com mais outra, a gente vai acabar formando isso aqui, que a gente chama de organela. O que é uma organela? Em geral, organela é cada um dos componentes da célula. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma célula animal. Depois a gente vai falar de célula animal, célula vegetal. Mas por hora, fiquem com essa imagem aqui. A gente tem essa célula e a gente tem vários componentes, né? Ó, aqui tem uma organela. Isso aqui é outra organela. Isso aqui é uma organela, outra organela, esse pontinho, organela também, organela, organela, isso aqui, esse amarelo, uma organela. Então, a célula, ela é composta por um conjunto de organelas. Anotem essa palavra também, porque vocês vão ouvir muito durante o curso. Sempre que eu quiser me referir a alguma estrutura que compõe a célula, eu vou falar em organela. Tá bom? Anotem para vocês não esquecerem. Bom, beleza, a gente já tem as organelas, a gente já sabe que uma célula é composta por moléculas que formam organelas, mas quais são as estruturas que compõem essas moléculas, que vão vir a compor as organelas da célula? O primeiro componente que a gente tem que falar é a água. A água, ela compõe cerca de 70% da massa celular. Então, 70% da célula, de cada organela da célula, tem muita água. E para a gente poder entender a importância da água, a gente vai precisar, e qual é a relação dela com a célula, com o estudo de biologia celular, a gente vai ter que falar um pouquinho de química. Então, hoje, a nossa aula, a gente vai falar bastante de química, na verdade, bioquímica, e como a bioquímica está associada com a composição celular, tá bom? Vai ser meio que uma aula de revisão. Tudo isso que eu estou falando, vocês já viram no ensino médio. Quem já fez química geral já viu também. Quem já fez química orgânica também viu esse conteúdo. Então tá, aqui a gente tem uma molécula de água, né? A gente tem 3 átomos. A gente tem um átomo aqui, um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Pois bem, o que acontece? A gente tem isso aqui, tem uma carga positiva, né? Esse hidrogênio com uma carga positiva, esse hidrogênio com carga positiva, oxigênio com uma carga negativa. Eles estão associados. Vocês estão vendo uma ligação que tem aqui? Vou mudar de novo a cor do meu pincel.
do meu ponteiro para vocês poderem ver melhor. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem uma ligação, né? Ó, tem uma ligação aqui, o hidrogênio está ligado com o oxigênio, e aqui a gente tem outra ligação. Oxigênio ligado com hidrogênio. A gente chama essas ligações de ponte de hidrogênio. Essa ligação, ela é extremamente forte. Vocês lembram das pontes de hidrogênio lá do ensino médio? Então, e por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Ai, voltei demais. Vocês estão vendo aqui que a gente tem uma molécula que a gente pode chamar de... pode dizer que ela é eletricamente polarizada, né? Você tem aqui íons positivos, negativos. O que acontece? Por ser uma molécula polar, por ser uma molécula eletricamente polarizada, acaba que a água ela vai atuar como um solvente. Como assim? Eu vou explicar agora melhor o que está acontecendo. Como a água ela é uma molécula que tem íons positivos e negativos, o que acontece? A região positiva da molécula, essa aqui, que tem os hidrogênios, ela vai atrair íons negativos. Já o oxigênio, que é negativo, ele vai acabar atraindo íons positivos. Então, consequentemente, qualquer molécula que tiver uma carga elétrica associada, ela vai poder interagir com a água. Vocês estão conseguindo acompanhar? Ó. Yes, professora. Yes, tá. Isso aqui é o que eu quero que vocês guardem. Sempre que a gente tiver alguma molécula com carga elétrica, ela vai conseguir interagir com a água. Por quê? Porque a água ela é composta por íons positivos e negativos, né? Ela tem os prótons, nêutrons, enfim. Tudo isso que eu tô falando pode parecer meio abstrato, então eu resolvi vir para o mundo real. Eu tô falando que a água, quando ela se mistura com substâncias que tem uma carga elétrica, ela vai se misturar. Vamos pensar na vida real. A gente tem a água, que tem a sua carga elétrica. Se a gente pensar, por exemplo, no açúcar, se vocês destrincharem a fórmula química do açúcar, vocês vão descobrir que o açúcar também é composto por moléculas que têm uma carga elétrica associada. Então, o que acontece? Quando a gente mistura água e açúcar, o que vai acontecer? A região positiva das moléculas de açúcar não. As moléculas positivas de hidrogênio da água vão atrair os íons negativos do açúcar, e a região negativa da água, vai atrair os íons positivos do açúcar. Vocês conseguiram entender? Eu troquei as palavras, desculpa. Então, resumindo, para vocês saberem, tem substâncias que podem se misturar com a água. Se uma substância ela vai ou não se misturar com a água, isso está associado com a carga elétrica da molécula que está tentando misturar. A molécula que está tentando associar, por exemplo, o açúcar, tem carga elétrica associada, ela vai misturar com a água. Então, a gente vai ter uma substância homogênea, sim. Quando a gente tem essa mistura, a gente fala que a gente tem substâncias hidrofílicas. Hidro, água. Fílica. A gente pode falar, assim, de um modo bem informal, que o fílico seria amigo, né? Então, seria espécie amigo da água. Açúcar é uma substância que pode ser chamada de amiga da água. Sal é uma substância que vai se misturar bem com a água. Me fala outras substâncias aí, gente. O álcool. O álcool.
Algum exemplo mais? Bicarbonato de sódio. Bicarbonato. São todas substâncias que têm uma carga elétrica associada. Então, os íons positivos e negativos vão se associar com os íons positivos e negativos da água. Por outro lado, quando a gente tem moléculas que não têm carga elétrica nenhuma, que a gente chama de apolar, polar tem carga elétrica. Apolar, A quer dizer sem. Sem polaridade, o que acontece? Essas moléculas sem carga elétrica, elas não vão conseguir interagir com a água. Então, a gente vai ter aqui os íons positivos e negativos da água tentando interagir com essas moléculas apolares, só que a molécula apolar não tem como interagir de volta, porque ela não vai ter íon. Então, não tem interação. Quando a gente não tem essa interação, a gente fala que a gente tem substâncias hidrofóbicas. Fóbica, vocês sabem, né? Fobia. Homofóbica. Homofóbica é um exemplo. O que é hidrofóbico, então? Tem aversão à água. Aversão à água. Eu coloquei aqui um exemplo bem clássico, que é da água e do óleo. Se a gente coloca água e óleo num copo, eles vão se misturar? Não vão, né? Não. Vocês têm algum outro exemplo que vocês queiram dar? Acho que gasolina mistura? Eu acho... Vinagre. Oi? Vinagre. Gasolina não mistura. Não. Vinagre, eu acho que vinagre mistura, não mistura? Acho que sim também. Se alguém quiser fazer uma aula prática aí, misturar água com vinagre, mas eu tenho quase certeza que água e vinagre mistura. Em geral, quem não mistura são essas substâncias que são mais oleosas. Geralmente, quando é um pouquinho mais oleoso, ela tem mais dificuldade de... Tá. A água... Deixa só eu sair aqui. Vinagre é polar. Mistura. Oi? Vinagre mistura. Mistura, né? Uhum. Alguém testou aí? Alguém fez uma aula prática, rapidinho? Vocês deram um Google. Fui no pai Google. É mais fácil, né? Tá. Então, eu tô falando, para situar vocês, eu tô falando sobre o quê? Sobre os componentes das organelas das células, né? Ou os componentes das células. Quais são as estruturas que formam as moléculas, né? Que vão formar as organelas da célula. A gente já falou da água, que é o item mais abundante. A água é a molécula mais abundante nas células. E um segundo item que a gente tem que falar quando a gente fala de composição são os carboidratos. Os carboidratos, eles são popularmente chamados de açúcares. Lembrando, ó, tem outra pessoa chamando para entrar na sala. Eu não vou abrir agora, porque eu recém aceitei outras pessoas. Vamos lá. Os carboidratos, eles são chamados de açúcar, mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nem todo carboidrato ele vai ser doce. Então, quando vocês forem identificar o que é um carboidrato ou não, lembrem que nem sempre vocês vão poder considerar, por exemplo, a doçura para poder determinar se aquilo é um carboidrato ou não. Bom, qual é a definição química de um carboidrato? Bom, os carboidratos, a definição química deles é que eles são compostos por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembra, a água era só H2O. Agora não, no caso do carboidrato, a gente já tem o carbono envolvido. Aqui eu coloquei para vocês essa fórmula química do CnH2nOn. Isso é a fórmula geral dos carboidratos. A maioria dos carboidratos que vocês vão olhar, a fórmula química, vai ser essa fórmulazinha aqui.
O que é esse N? Esse N ele vai ser substituído pelo número de carbonos que um indivíduo, que aquela molécula vai ter, né? Então poderia ser C6, H12O6. Isso é uma fórmula de um carboidrato. Vocês sabem qual é esse que eu falei? C6, H12O6? É glicose. Muito bem, vocês estão Vamos afiados. tatuar. É glicose. Então, me dê alguns exemplos de carboidrato. Vou tirar essa imagem para vocês não colarem. Carboidratos que a gente come no nosso dia a dia. Tem a frutose que encontra. Ai, caramba, encontrou no meu olho. Pão, Pão. né? O que mais? Macarrão. Arroz, feijão. Arroz, Ou Brigadeiro. brigadeiro. legumes. Vocês foram mais rápidos que na minha outra turma. A outra turma que eu dou aula, eu perguntei de carboidrato, eles foram super fits. Eles só ficaram falando de fruta. Ninguém falou de chocolate, brigadeiro, massa. Acho que eu gosto mais Já de falou vocês. dia a dia. Diabéticos, né? Coloquei uma imagem aqui que mostra assim os carboidratos na forma que a gente consome, né? Então tem macarrão, tem batata, tem aveia, tem laranja, tem alguns grãos aqui. Bom, mas vocês sabem, eu acho. Se não souberem, também não tem problema, vocês estão aqui para aprender. Quando a gente fala de carboidrato, a gente está falando de um grupo composto por inúmeras moléculas. Existem muitas moléculas que são carboidratos. E os carboidratos, eles podem ter diferentes complexidades. Então, a gente vai ter carboidratos que são muito simples, como, por exemplo, os monossacarídeos. Monossacarídeo é um tipo de carboidrato que ele é muito simples. Se a gente for pegar dentre todos os carboidratos, todos os que são monossacarídeos são considerados muito simples, porque eles são compostos apenas por uma cadeia de carbono que estão unidos por ligações simples. Então, eu coloquei aqui o desenho de um monossacarídeo. Vocês podem ver que, do ponto de vista químico, ele é bem simples, né? Esse monossacarídeo que eu estou mostrando aqui para vocês é uma glicose. Beleza? Se a gente for aumentando o nível de complexidade dos carboidratos, depois do monossacarídeo, a gente vai ter quem? Os disacarídeos. Quem são os disacarídeos? Os disacarídeos são aqueles carboidratos que são derivados de 2 monossacarídeos. Então, a gente tem, por exemplo, a sacarose, é um disacarídeo, que é oriundo de glicose, que é um monossacarídeo, e frutose, que é um monossacarídeo também. A gente tem a lactose. Lactose é resultado de quê? De uma glicose e uma galactose. Não falei antes, mas galactose também é um monossacarídeo. E se a gente tem a associação de 2 glicoses, se a gente tivesse aqui, essa molécula aqui, se a gente tivesse uma outra glicose do lado, a gente já ia deixar de chamá-la de glicose e a gente ia passar a chamar o quê? De maltose. Maltose nada mais é do que um disacarídeo que é resultado de 2 glicoses. Beleza. Monossacarídeo, disacarídeo. A gente também tem os oligosacarídeos. O que são os oligosacarídeos? Monossacarídeo, uma cadeia de carbono. Disacarídeos são 2 monossacarídeos que dão origem a uma nova molécula. Quando a gente fala em oligosacarídeo, você sabe o que quer dizer oligo? Quer dizer muito? Você tem certeza que é muito? Não. Oligo, na verdade, está mais associado a pouco do que muito.
Então, oligosacarídeos ocorre quando a gente tem alguns monossacarídeos associados, mas não são tantos monossacarídeos assim. Então, em geral, quando a gente fala em oligosacarídeo, a gente tem carboidratos, moléculas de carboidrato, que são resultantes da soma de 3 a 9 monossacarídeos. Eu coloquei aqui um exemplo que é a rafinose. Não é um carboidrato, uma molécula tão comum, mas eu achei interessante porque a rafinose ela é resultante da associação de uma glicose, frutose e galactose. E é um carboidrato, uma molécula muito comum no feijão, por exemplo, no feijão, no brócolis, no aspargo. Vários vegetais têm essa rafinose. E aqui na fórmula química de vocês, dá bem para vocês verem como a gente tem 3 cadeias, né? Ó, uma cadeia aqui, outro monossacarídeo aqui e outro monossacarídeo aqui. Então, a gente tem 3 monossacarídeos associados. Então, sempre que a gente tem de 3 a 9 monossacarídeos, a gente fala que a gente tem um oligosacarídeo. Os oligosacarídeos são mais complexos, são moléculas mais complexas se comparadas com o disacarídeo, e os disacarídeos são mais complexos que os monossacarídeos. Mas assim, de todos os tipos de carboidrato que a gente tem, os mais complexos de fato são os polissacarídeos. Aqui sim a gente tem muito. Aqui a gente tem muitos sacarídeos associados. A gente vai ter 10 monossacarídeos associados ou mais. A gente vai ter moléculas extremamente complexas, moléculas mais resistentes, mais difíceis de serem quebradas. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês, como o amido, a celulose. O amido vocês conhecem, né? A celulose, para que serve a celulose? Fazer papel. Papel. Tá, mas na planta? Vamos pensar que quem tem celulose é a planta. Por que uma planta tem celulose? É meio que amassa a célula dela para fazer a parede que protege a célula dela. A Pra parede formar o celular tecido. tá no caminho. Pra formar o tecido. Tá, mas vai formar que tecido não, mas Ve- ela vai formar um Vegetal? tecido, sim. Mas A pra parede quê? celular? Sim, na parede celular a gente tem celulose, mas para que vocês acham que serve? Para sustentação? Exatamente. A celulose ela vai ajudar a sustentar uma planta para a planta crescer, por exemplo, ou para cima ou para baixo, dependendo do tipo de planta que a gente tem, né? Então, a celulose ela vai ajudar a manter aquela planta fixa, ela vai dar sustentação para ela poder crescer. O glicogênio, vocês já ouviram falar do glicogênio? Mais ou menos. Eu suspeito que a maioria de vocês não tenha ouvido falar, porque vocês vão começar a ouvir falar mais em glicogênio quando vocês tiverem fisiologia animal. O glicogênio ela é a reserva de carboidrato, é a principal reserva de carboidrato dos animais. Então, em animais a gente vai ter muito glicogênio. E a quitina? Você sabe o que é quitina? Minhas unhas. Para quitina eu coloquei até uma fotinho aqui. Opa, aqui. É nos insetos, isso. A quitina, ela é um polissacarídeo, ou seja, uma molécula de carboidrato extremamente complexa que ela forma o exoesqueleto de vários animais, de vários invertebrados, por exemplo. Então, vocês já viram isso aqui, ó, essa casquinha que eu tô marcando aqui para vocês? Essa foto? Vocês já viram isso? Já. Isso é um exoesqueleto, o marronzinho no caso, né? É um exoesqueleto de quitina de uma cigarra. E em cima aqui a gente tem a cigarra viva, ó, saindo do exoesqueleto. Esse exoesqueleto aqui, ele não é proteico, ele é um carboidrato, é quitina.
Aqui eu coloquei um outro exemplo, olha, o gafanhoto saiu do seu exoesqueleto, ele está fazendo a muda dele, e aí ele deixa para trás o exoesqueleto dele de quitina, esse carboidrato polissacarídeo, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Eu tenho. Oi. Tá escutando? Oi, tô. Por que quando a cobra ela troca de pele não pode ser considerada uma quitina aquela pele? Oi? Tá meio baixo o Quando a som. cobra, quando a cobra troca de pele não pode ser considerada uma quitina aquela pele. Não é quitina porque é de outra estrutura que compõe a pele da cobra. Entendi. Agora eu não vou lembrar qual é o componente, mas não é quitina não. Quitina a gente Tá, tem ok. principalmente nos invertebrados. Quer dizer, invertebrados não, nos artrópodes. Vocês vão ver que em outros animais a gente vai ter carbonato de cálcio, enfim, vai ter outros... vai ter moléculas com outros componentes. Certo. Vocês vão ver na biologia que tem muita variação no que forma, no caso, o exoesqueleto, ou mesmo a pele. Alguma dúvida mais até então? Sobre carboidrato? Não. Não? Tá bom, então eu vou continuar. Bom, quais são as funções dos carboidratos? Quando a gente está falando em carboidratos mais simples, como os monossacarídeos, como a glicose, frutose, ainda se a gente pega disacarídeo e até os oligossacarídeos, em geral a função deles é uma função de combustível. Como assim combustível? O que vocês acham que quer dizer esse combustível aqui? Fazer combustão. Energia. Energia, exatamente. Vocês não percebem que quando vocês estão, por exemplo, vocês vão ter uma aula longa. Vocês têm alguma aula que dura 4 horas? Não. Que bom. Só 3. Só 3, né? Tipo essa minha aqui. Então vocês vão sair dessa minha aula aqui, vocês vão estar cansados de ficar pensando, vão estar com dor de cabeça, aí vocês vão sair daqui, vão sair da aula e vão ali comer um pastel. O pastel vai Repor as reservas de glicogênio. Exatamente. O pastel ele vai servir como uma reposição de energia. Então vocês vão comer automaticamente, vocês já vão se sentir melhores. Essa é a função principal dos carboidratos. É ser uma fonte de energia. Então é o carboidrato que vai é reserva. Eu não tenho outra palavra para definir carboidrato. Para mim, combustível, reserva de energia é a melhor definição. Assim, se a gente vai considerar, por exemplo, os polissacarídeos, os mais complexos, eles funcionam como reserva de energia? Não. Eles têm outras funções. Como alguém falou, o reforço da parede celular das plantas, para dar sustentação. A gente vai ter reforço do exoesqueleto, mas isso são alguns polissacarídeos. Em linhas gerais, se a gente tivesse que dar uma definição geral para a maioria dos carboidratos, a maioria tem função de reserva de energia, de combustível. Isso eu quero que vocês guardem. Anotem aí no caderno de vocês. Professora? Oi? Os lipídios são a mesma coisa que os carboidratos ou são outras coisas diferentes? Porque eles parecem ter a mesma função, pelo que eu me lembro. Vai ser o próximo item que a gente vai falar. E eu já vou falar por que lipídio também é considerado um combustível. A gente vai chegar lá. Alguma outra dúvida? Vocês não precisam ter vergonha, viu? Todas as dúvidas de vocês são dúvidas pertinentes. Vocês estão aqui para aprender, para estudar.
Bom, vamos continuar então? Bom, a nossa colega falou de lipídio, parece que ela adivinhou que o próximo slide, assim, não ia dar nem um toque. O segundo componente que a gente tem nas nossas células são justamente os lipídios. Lipídios e carboidratos são a mesma coisa? Não, não são. No fim, eles vão ter a mesma finalidade? Vão, mas eu vou explicar por quê. Mas assim, anotem aí, os carboidratos, eles são chamados de açúcar. Então, a gente tem aí, pode por exemplo, gente, no caderno de vocês. Exemplo de carboidrato: massa, açúcar, sei lá, chocolate, uma fruta. Tudo isso é carboidrato. Os lipídios, em linhas gerais, se a gente tivesse que resumir em uma palavra, a gente poderia usar a palavra gordura. Em geral, os lipídios são as coisas mais gordas, são todas as moléculas que tem alguma gordurinha envolvida. Na química, a definição de lipídio são todas aquelas. Para a química, lipídio é toda molécula longa de carboidrato que estão associados com uma carboxila. O que é carboxila? É isso aqui, ó. Quando a gente tem um carbono ligado a 2 oxigênios e um hidrogênio, a gente tem uma carboxila. Em geral, o lipídio ele é uma cadeia longa e no final, numa extremidade dele, ele tem essa carboxila. Então, o que eu chamo de raiz seria toda a cauda de carbono com essa carboxila no final. Isso está muito abstrato, vamos melhorar, vamos ver na prática o que é um lipídio. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês poderem entender melhor do que a gente está falando. Enquanto o carboidrato era lá a massa, o amido, a celulose, a glicose. Deixa eu ver, tem alguém tentando entrar na sala. Descartar. Pronto. Quando a gente vai falar em lipídio, a gente pode, na prática, alguns exemplos que a gente tem. A gente pode ter os óleos, aqui tem um óleo. A gente pode ter algumas carnes mais gordas, sabe? Toda a gordura que tem na carne, ela é considerada um lipídio. A gente vai ver que a carne em si, a carne magra, por exemplo, é uma proteína que a gente vai falar depois. Mas, por exemplo, a gordurinha que tem aqui, a gente tem uma carne com bastante gordurinha aqui. Toda essa gordura é um lipídio. O abacate, ele é uma fruta rica em gordura, também é um lipídio. Castanhas, que são ricas em gordura. Manteiga, margarina, tudo isso é lipídio. Quando a gente fala em lipídio, a gente tem alguns tipos diferentes. Eu vou falar melhor alguns exemplos de lipídio, porque a gente vai retomar esse assunto quando a gente falar da membrana plasmática. A membrana plasmática ela é rica em lipídios. Então, eu quero que vocês anotem, em especial, esses meus dois próximos slides, que são coisas que eu vou voltar no futuro, tá bom? Primeiro ponto aqui, ácidos graxos. Vou pegar de novo minha canetinha. Que cor que vocês querem minha caneta agora? Vocês querem que cor? Azul, amarelo? Azul. Azul? Azul. Então tá, aqui a gente tem os nossos ácidos graxos. Ácido graxo é um lipídio que a gente vai encontrar muito na nossa célula. Os ácidos graxos, eles têm, em linhas gerais, da química, né? Eles são compostos por uma longa cadeia de carbono. Então, aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma cadeia de carbono. Não sei se vocês lembram, mas em cada cantinho desse aqui, a gente tem um carbono. Carbono, 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 carbono. Muito carbono aqui, ó. Então, quando a gente tem uma cadeia
uma longa cadeia de carbonos que estão associados a átomos de hidrogênio, aqui, que possui uma carboxila em uma das suas extremidades. Está aqui a nossa carboxila. A gente tem o ácido graxo. O exemplo mais clássico de ácido graxo que a gente tem é a manteiga. Manteiga, margarina são exemplos de ácidos graxos. Beleza. Aí, uma segunda categoria de lipídio que a gente vai ter são os fosfolipídios. O que é fosfolipídio? Fosfolipídio nada mais vai ser do que uma associação entre fósforo e lipídio. No caso dos fosfolipídios, a gente vai ter duas cadeias de ácidos graxos. Então, aqui eu tenho uma cadeia e aqui eu tenho outra cadeia que vai estar associada a quem? A um fosfato. Deixa eu mudar a cor da minha canetinha. Aqui está o fosfato, ó. Isso aqui parece sei lá, um menininho só com 2 braços. Não sei. O que vocês acham que isso parece? Mas aqui, ó, a gente tem um fosfato, esse redondinho. Parece um palito de fósforo. Parece um palito de fósforo com 2 pés. Parece muita coisa, né? Então, o fosfolipídio, ele vai ter esse fosfato aqui na ponta com os ácidos graxos. O que acontece? Uma coisa legal dos fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles meio se misturam com água, meio não se misturam. Como assim meio se misturam, meio não? O fosfato, ele é hidrofílico. Lembra do hidrofílico? Ele é amigo da água. Então, o fosfato, ele interage tranquilamente com a água. Então, essa parte aqui, vou voltar para o azul, ele vai se misturar com a água. Vou fazer de conta que isso aqui é uma ondinha de água. Usem a imaginação, gente. Faz de conta que isso aqui é água. O fosfato, ele é hidrofílico, ele vai se associar com a água. Mas o ácido graxo não. O ácido graxo, ele é hidrofóbico. Ele não gosta de água. O ácido graxo, ele não tem uma carga elétrica associada. Ele é apolar. Então, o que vai acontecer? Ele vai evitar a água. Então, sempre que a gente tiver uma substância com água, ela vai ficar perto do fosfato e os ácidos graxos do fosfolipídio, eles vão se afastar. Marquem aí com uma estrela. A gente vai voltar a falar disso quando a gente estudar a membrana plasmática. Fosfolipídio é um dos componentes da membrana plasmática, que forma a célula. E um terceiro tipo de lipídio que a gente tem, ainda falando dos lipídios, são os esteroides. Quem que são os esteroides? Esteroide é um pouco mais fácil, né? A gente tem os hormônios, tipo colesterol, testosterona, estradiol. Uma série de hormônios, eles também são lipídios, eles também são gorduras. Tá bom? O colesterol, o pessoal inclusive fala, tá com colesterol bom, colesterol ruim. Está... É um lipídio que a gente tem no nosso organismo. Ele é extremamente importante para a nossa célula. Vocês vão ver que tem gente que fala, eu tô sem colesterol. Gente, primeiro que estar sem colesterol não existe. Todo mundo tem colesterol. E todo mundo precisa ter um nível intermediário de colesterol nas suas células, porque ele vai ser muito, 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 muito importante para alguns mecanismos que a gente vai ver no futuro. Se as pessoas deixassem de ter colesterol nas suas células, elas passariam a ter muitos problemas. Bom, só aqui para apresentar para vocês algumas funções. Primeira função tá aqui, ó, função de energia. Uma colega perguntou qual era a diferença de carboidrato e de lipídio se ambos tinham função energética. O que acontece? Quando a gente come um carboidrato, a gente vai comer, por exemplo, uma molécula, vai comer alguma coisa com amido. O amido vai ser quebrado em pequenas moléculas de glicose, enfim. Ele vai ser quebrado naquelas moléculas
que já são carboidratos. Já os lipídios, quando a gente consome, o que acontece? A gente vai consumir um lipídio. Eu não vou ensinar aqui para vocês, porque isso é um processo longo, mas os lipídios, eles vão ser transformados em carboidrato no nosso organismo. Então, em geral, sempre que vocês, por exemplo, comem, sei lá, muito... Frango frito. Oi? Frango frito. Frango frito. Muito frango frito. Vocês vão comer o frango frito. Assim, vocês vão sair da aula hoje com tanta fome que vocês vão comer 3 frangos fritos. Vocês precisariam comer 3 frangos fritos? Não precisariam. Então, o organismo de vocês vai pegar o que precisa. O frango frito que for excedente, o organismo de vocês vai transformar, ele vai pegar aquelas moléculas lipídicas e vai transformar em moléculas de carboidrato. Então, é por isso que falam que os lipídios, eles são fonte de energia. Porque os lipídios ingeridos em excesso, eles são transformados, a gordura é transformada em carboidrato. Deu para entender mais ou menos ou não? Deu sim, professora. Assim, vocês vão entender bem como que é esse processo quando vocês estiverem em bioquímica. Em bioquímica, é a professora Gina, que é a professora de bioquímica de vocês? Não faço ideia. Eu acho que é a professora Gina. Vocês vão ter várias aulas onde vocês vão fazer na mão todas as reações químicas, onde vocês vão ter a transformação dos ácidos graxos, por exemplo, em moléculas de carboidrato. Então, vocês vão fazer na mão, vocês vão conseguir entender exatamente, passo a passo, como que ocorre essa transformação. Tem muita reação química que está envolvida. Como não é o objetivo da nossa aula, eu não vou entrar nesse assunto. Só a mensagem que eu deixo para vocês é que os lipídios podem ser transformados em carboidratos, tá bom? A parte difícil eu deixo para a professora de bioquímica. Bom, outra função dos lipídios é formar a que a gente chama de bicamada lipídica das membranas. Não precisa guardar esse nome agora, porque a gente vai ter várias aulas sobre membrana mais para frente. E os lipídios, eles também atuam como hormônios. Então, eles vão atuar como sinalizadores, né? Deixa eu ver que horas são. Vocês querem 5 minutos de intervalo? Rapaz. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês ir lá tomar uma água e aí depois a gente volta para terminar a aula, pode ser? Fechou, professora. Muito Pode obrigada. ser. Tá. Pode ser. Na volta eu explico por que eu dei esse intervalo para vocês. Vai lá, 5 minutos. Professora.
Eu li aqui sua mensagem, Graciele. Não tem problema, viu? Eu sei que a internet de vocês é ruim. De vocês não. Aqui em Roraima a internet é muito ruim. Então infelizmente vai acontecer de áudio cortar às vezes, de vocês saírem da sala e não conseguir voltar. Então, em parte por isso que a nossa aula ela é gravada. Quem tiver qualquer dificuldade pode assistir depois, tá bom? Vou papear enquanto vocês vão voltando. Vocês sabem por que eu dei esses 5 minutos de intervalo? Por que, professora? Não, tudo bem, Luiz. É assim mesmo. Infelizmente, a nossa internet ela não ajuda. Então, não sei se vocês já chegaram a estudar sobre o processo de aprendizado de acordo com a neurociência. Os cientistas que trabalham com o aprendizado, eles já observaram que, por exemplo, uma aula contínua de 4 horas, ela não é eficiente. Uma aula contínua de 3 horas, ela não é eficiente. Em geral, as pessoas tendem a aprender mais quando elas estudam um curto intervalo de tempo ou olham uma aula por um curto intervalo de tempo, dá 5 minutos de intervalo, levanta, vai lá tomar água, brinca com o cachorro e depois volta. Então, faz 40 minutos de aula, 5 minutos de intervalo, volta. Esse método, inclusive, ele foi batizado de Pomodoro. Esse método ele vai otimizar o processo de aprendizagem. Então, quando você fica, por exemplo, 3 horas seguidas, eu concordo que é muito tenso. Eu tive professores na graduação que davam 4 horas de aula direto. Eu aprendi alguma coisa? Não, eu não tive uma aprendizagem significativa com isso. E tem algum tempo que eu estou usando o Pomodoro para eu estudar as minhas coisas e eu também passei a usar o Pomodoro. Eu e alguns amigos começamos a usar o Pomodoro em sala de aula, inclusive, e a gente percebeu que os alunos eles tendem a, às vezes, entender mais o conteúdo, ficar menos cansados. Então, a minha ideia é sempre que eu termino um tópico, a aula é meio densa, mas eu dou 40 minutos de aula, eu vou fazer 5 minutos de intervalo para vocês poderem entender melhor o conteúdo, para a aula poder render mais, tá bom? Vamos voltando, então? Vamos lá. Fica ótimo isso mesmo. Vocês já conheciam esse método chamado Pomodoro? Sim, professora. Ah, Não legal. conhecia, mas eu usava isso. Mas Às vezes até eu usava. Eu também usava na escola. É muito útil. Tem aplicativo de celular que vocês podem usar. Então, quem não conhece, pesquisa um pouco mais. Vai ser muito bom para vocês agora que estão entrando na graduação. Esse é um conselho que eu dou, inclusive, para vocês que estão entrando na graduação. Tentem achar ou um Pomodoro ou algum método saudável para estudar, tá bom? Não virem à noite estudando. Isso não funciona. Não tomem Ritalina para estudar. Então, Ritalina não ajuda. Não adianta nada também vocês se entupirem de café, se entupirem de energético. Vocês estão rindo, mas vocês vão ver. Vai chegar no final do semestre, vai ter gente que vai começar a indicar Ritalina para vocês, energético, vai tomar garrafas de café, garrafas. Gente, isso não adianta. Então, fazer um estudo planejado, com Pomodoro associado, é muito bom. E fazer exercício físico, tentem se manter ativos na medida do possível. Tudo isso ajuda no aprendizado. Dormir também ajuda muito. Não adianta nada vocês ficarem uma noite inteira acordados, porque dormir faz parte do processo de aprendizado. Então, tá bom? Esses são os meus conselhos de tia para vocês que estão entrando na graduação agora, tá bom? Vai ser muito útil, não só na graduação, mas quando vocês forem fazer concurso público. Eu só tenho um problema com dormir mesmo. Não, isso já é um outro papo. Professora, eu queria tirar uma dúvida.
Fale. É que eu tenho uns livros aqui, aqui em casa de didático mesmo, assim, Aham. de ensino médio. Queria saber se eles vão ser úteis. São esses aqui. Para Ah, estudar, eles têm todos os conteúdos mesmo. É que eu não gosto de usar nada pela internet, eu só gosto de livro assim na mão mesmo. tá, legal. Ainda bem que você falou disso, que eu lembrei de uma mensagem que eu recebi mais cedo. Eu vou disponibilizar, eu ia disponibilizar capítulo por capítulo para vocês lerem lá no Google Classroom. Mas eu falei com um colega de vocês, desculpa, eu sou péssima de nome, eu não vou lembrar. Mas ele falou que conversou com alguns colegas e que vocês acham melhor eu disponibilizar todos os capítulos logo. Então, se vocês quiserem imprimir, fiquem à vontade, viu? Eu vou usar como livro base o livro do Junqueira e Carneiro e eu vou disponibilizar os capítulos para vocês. Isso, foi o Luiz que falou comigo. Sim, é melhor mesmo. Aí, É melhor passar todos logo. isso. Inclusive, eu posso dar uma recomendação de um lugar que, se vocês quiserem imprimir, tem um... Eu não sou aqui de Boa Vista, então vocês vão me desculpar se eu errar o nome do bairro. Não sei se é Caimbé, Cambará. É perto do Goiânia, que tem lá perto do shopping Pátio. Enfim, lá tem um xerox que eles cobram 10 É centavos. Calamé, eu acho. Calamé, isso, Calamé. Pensei Caimbé, Cambará. Isso, é Calamé, eu acho. É um moço que ele cobra 10 centavos a... Calamé ou Caranã? Gente, esses nomes são muito parecidos. É difícil lembrar. Tem um moço que ele cobra 10 centavos a página. E ele também já põe mola também e ele entrega. Então, mesmo arquivos grandes, quando eu mando imprimir com ele, sai tipo R$12, R$15. Você sabe quem é, Eduardo? Eu não sei, mas eu já ouvi falar. É um tal de Moisés? Ai, eu não sei. Eu vou botar aqui o número dele no chat. Deixa eu ver. Eu vi uma vez uma publicação, só que aí eu não guardei e até hoje eu procuro por esse. É um tal de Moisés. Eu vi que fica no Caranã mesmo. Ele cobrava 10 centavos, não sei se é o mesmo. Eu vou colocar aqui o WhatsApp dele. E aí vocês podem imprimir, por exemplo, o livro de... Os capítulos que eu vou botar para vocês. 9903 35,50. Vocês podem fazer um combo, vários de vocês mandarem fazer. Eu não sei quanto que vai, eu não vi o total de páginas. Mas eu acho que não vai sair tão caro, sabe? Se vocês mandarem imprimir alguns capítulos. Você perguntou de livro do ensino médio. Então, depende da disciplina. Para biologia celular, infelizmente, livro do ensino médio não vai servir. Porque ele é muito, muito básico. A gente vai aprofundar um pouco mais. Tá bom? Ah, sim, mas esses conteúdos que a gente está estudando sobre lipídios, eu tenho até os resumos hoje do ensino médio. Ah, tá, legal. De todos, assim. Não, essa aula de hoje, ela é mais uma introdução para vocês relembrarem alguns conceitos que a gente vai usar depois. E aí, quando essa parte ainda tá fácil, né? Mas a gente vai piorando ao longo do semestre. Colegas que já fizeram a disciplina vão concordar comigo. Por exemplo, quando a gente chega na parte de fotossíntese, gente, fotossíntese é um terror. Eu dou aula para vocês, eu não quero assustá-los, mas é bem chatinho fotossíntese. A parte de respiração celular também. Prefiro respiração é melhor. Oi? Respiração é melhor. Respiração celular é melhor. Fotossíntese
Mas eu queria achar um livro assim que fosse bem completo mesmo, pra comprar, O tirar Junqueira e xerox. Carneiro, que eu vou trabalhar com vocês, ele é completo e eu acho que tem um linguajar que é bom para vocês. Por exemplo, tem 2 livros de referência que eu uso, que é o do Junqueira e o Alberts. Se vocês procurarem Biologia Molecular da Célula, vocês também podem usar. Porém, eu acho que o Alberts é um livro muito complexo para aluno que está entrando na graduação. Então, eu acho que ele tem detalhe demais, sabe? Ele é um livro para quem está na pós. O concurso que eu fiz para Biologia Celular, eu usei o livro do Alberts para estudar, porque era a referência da prova. Mas, assim, eu não acho que seja um livro para vocês. Eu acho que é muito denso, vocês não vão conseguir absorver nem 50% do conteúdo. Não porque vocês não têm capacidade, mas porque envolve bioquímica. Pode se tornar cansativo. É que tem muita bioquímica naquele livro. Então não adianta nada você dar um livro daquele nível para vocês lerem se vocês não tiverem evolução, vocês não tiveram bioquímica, vocês não tiveram genética, vocês não vão entender. É por isso que eu acho que o Junqueira ele é melhor. Então tá ótimo. Tá, bora continuar então. Vou voltar aqui para nossa aula. Agora a gente já tá do meio pro final. Falta pouquinho. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a minha tela? As proteínas? Sim. Tá. Vou pegar minha canetinha. Beleza. Então, vamos só relembrar, né? A gente está tendo a nossa aula de hoje, a gente está revisando quais são os componentes das células. A gente começou falando dos componentes que formam as moléculas, que formam as organelas da célula. O primeiro componente que a gente falou foi a água. Segundo, carboidrato. Terceiro, lipídio. E agora a gente vai falar das proteínas, tá bom? O que são proteínas? Para a gente poder entender o que são proteínas, a gente primeiro precisa falar de uma coisinha chamada aminoácido. Isso aqui, ó. Então, aminoácidos, eles são as bases das proteínas. Para fazer uma analogia com vocês, vamos pensar que a gente tem um monte de bolinha de isopor colorida. Cada bolinha de isopor que a gente tem aqui um desenho, ó. Cada bolinha de isopor que teria um aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido. Conforme a gente começa a juntar essas bolinhas de isopor, conforme a gente começa a juntar esses aminoácidos, a gente vai formar o que a gente chama de peptídeo. Então, a gente vai ter mais ou menos uma coisa assim, ó. Vamos pensar que a gente tem bolinhas e a gente começa a juntar as bolinhas. A gente chama essa cadeia formada de peptídeo. Só que se a gente pegar vários peptídeos e começar a juntar os peptídeos, o que vai acontecer? A gente vai ter o que a gente chama de proteína. Então, as proteínas nada mais são do que a junção de peptídeos, e peptídeos são o quê? Junções de aminoácidos. É por isso que a gente fala que aminoácidos são a unidade básica das proteínas. Bom, existem inúmeros exemplos de proteínas que a gente consome no nosso dia a dia. Coloquei aqui uma imagem onde a gente tem, por exemplo, tem salmão, tem a carne. Lembrando, carne magra. Se a gente tem a carne gorda, a gente tem que lembrar que a porção gorda é o quê? Lipídio, é gordura. Então, a gente tem proteína, aqui, ó, uma carne magra. A gente tem o frango, outra carne, proteína. Ovo é uma proteína. Queijo.
aí aqui entra uma questão de que o pessoal sempre que alguém se torna, por exemplo, vegetariano, uma pergunta que sempre fazem para as pessoas é: mas e as proteínas? E agora que você é vegetariano? E as proteínas? Então, a gente tem proteínas animais? Tem, a gente tem aqui, que eu falei, frango, a carne do boi, o ovo, mas a gente também tem alguns vegetais que são proteínas. Então, a gente tem aqui, ó, o grão de bico, a gente tem ervilha, a gente vai ter nozes. Então, tem proteína tanto animal quanto proteína vegetal. Diferentemente dos carboidratos, os carboidratos, qual era a função deles? Lembra lá? Reserva. Os lipídios também podem atuar como reserva quando os lipídios são quebrados em moléculas de carboidrato. No caso das proteínas, não. As proteínas, elas não têm uma função de reserva de energia. Tanto é que você vai estar morrendo de fome, você vai almoçar. Se você almoçar só um frango, você vai se sentir, por exemplo, saciado? Vocês se sentem saciados quando vocês comem só um peixe no almoço, por exemplo? Não, dá mais fome. Então, por que isso acontece? Por que se você comer só uma proteína, você não vai se sentir saciado? Porque a proteína, ela não tem uma função de reserva energética. As proteínas, elas são extremamente importantes. As pessoas precisam ingerir proteína. As proteínas são muito importantes para a célula, mas não por terem uma função de reserva, mas sim porque, por exemplo, as proteínas, elas podem atuar na defesa, protegendo contra doenças. Elas podem atuar na movimentação celular. A gente vai ter uma aula só sobre isso, só sobre como que ocorrem os movimentos na célula. Fornecem suporte estrutural, como músculo. A gente precisa de proteína para poder sustentar o nosso corpo. As proteínas participam de reações químicas. Então, as proteínas são muito, muito, muito importantes. Elas têm inúmeras funções. Vocês vão ver que a gente vai ter algumas aulas só sobre proteína. Então, mas lembrando, as proteínas têm várias funções. Mas dentre as funções dela não está reserva de energia. A proteína não funciona como um carboidrato, como um combustível. Assim, em casos extremos na fisiologia, você pode ter a transformação de uma proteína em um carboidrato, mas é um processo que não é tão comum e não é tão rápido de você conseguir ter essa transformação de proteína em carboidrato. Isso vocês também vão estudar em bioquímica, todo esse processo. Quando ocorre a transformação de proteína para carboidrato, tem várias fases no meio. Na bioquímica vocês vão estudar, mas que agora não vem ao caso, tá bom? Bom, eu tô falando das proteínas. Só que além das proteínas, a gente também tem um outro componente que é bem importante para as nossas células. Não tem função energética, não tem função de reserva, mas assim como as proteínas é extremamente importante para as nossas células, é extremamente importante para tudo. Vocês vão entender o que eu tô querendo falar. Vocês já ouviram falar em ácidos nucleicos? Yes. Sim. Então, os Sim. ácidos... Oi, pode falar. Não era nada. Ah. Bom, os ácidos nucleicos, do ponto de vista da química, né? Eles são macromoléculas que eles são formadas por nucleotídeos. O que são nucleotídeos? Anota isso aqui, ó, nucleotídeo.
Em genética, vocês vão cansar de ouvir essa palavra. Então, os nucleotídeos são essas... Aqui a gente tem um desenho de um nucleotídeo. E eles são formados pelo quê? Por uma base hidrogenada, que é esse quadradinho aqui. Isso é uma base hidrogenada. Um açúcar, ou um carboidrato, né? E por um fosfato. Olha o fosfato aqui de novo. Fosfato, ele é extremamente importante para as células. Assim, é muito, molécula de fosfato é muito importante. Então, os nucleotídeos, eles vão ser formados por essas três... pelo fosfato, pela pentose e pela base nitrogenada. E o que vai acontecer? Quando a gente tem a união de vários desses nucleotídeos, a gente vai ter o que a gente chama de ácido nucleico. Então, nucleico vem de nucleotídeo. Ó, vamos olhar aqui, ó. Aqui a gente tem um nucleotídeo. Aqui a gente tem outro nucleotídeo. Deixa eu mudar a cor da caneta que tá... Não dá pra ver direito. Vou dar aqui. Vermelho. Ó. Aqui a gente tem outro nucleotídeo. Quando a gente tem vários nucleotídeos ligados, a gente tem o ácido nucleico. A gente sempre vai ter um ácido nucleico igual? Não. Quando a gente está falando em ácido nucleico, a gente precisa considerar qual é o tipo de pentose, qual é o tipo de açúcar que tem na nossa macromolécula. A gente tem uma ribose ou uma desoxirribose? Ribose e desoxirribose são o quê? Carboidratos. Então, dependendo se a gente tiver uma associação de ribose, a gente vai ter um tipo de ácido nucleico, e se a gente tiver nucleotídeos com desoxirribose, a gente vai ter um outro tipo de ácido nucleico. Quando a gente tem nucleotídeos, que a gente tem riboses, a gente vai ter essa cadeia aqui, ó, que a gente chama de RNA. Ó, vou pegar, até pintar aqui bonitinho para vocês verem. Pegar um marca-texto. Ó, RNA tem o quê? Ribose. Então, quando a gente tem nucleotídeos que são formados por base nitrogenada, ribose e fosfato, a gente tem RNA. Você sabe o que é o RNA? Para que serve o RNA? É o ácido ribonucleico. Sim. Minha dicção. Ó, a gente já tem uma resposta certa, mas e aí, para que serve o ácido ribonucleico? Ele copia o DNA, vai fazer as outras bases, proteínas. Mais ou menos isso. Exatamente. O RNA, ele vai ter muitas funções na nossa célula. Então, é por isso que os ácidos nucleicos, eles são tão importantes. Porque eles vão ter um papel que a gente vai estudar mais pro final da disciplina. A gente vai ver como eles participam, por exemplo, da síntese proteica. Eles ajudam, eles participam do processo de síntese de proteína. O RNA, ele pode atuar como uma espécie de correio da célula. Então, a gente tem alguns RNAs que a gente chama de RNA mensageiro. Ele vai ficar mandando mensagem entre organelas. Maria Fifi. Oi? RNA Maria Fifi. Maria Fifi, total Maria Fifi. Então, o RNA, ele tem o quê? Ribose. Ele é um ácido nucleico com ribose. Quando a gente tem os nucleotídeos que tem base nitrogenada, fosfato, mas desoxirribose, que é um outro açúcar, a gente vai ter o quê? O DNA é mais famoso, né, gente?
O que é o DNA, Ai, gente? A minha dicção não dá pra falar ácido desoxirribonucleico. Mas dá para entender. Dá bem para entender. O DNA é quem? O DNA é aquela molécula que tem o nosso código genético, né? Então, por isso que os ácidos nucleicos são tão importantes, porque o DNA é um ácido nucleico. Então, imagina se os indivíduos não tivessem DNA. Você acha que seria possível existir? Vocês acham que seria possível existir vida sem o DNA? Talvez até existisse, mas eu confesso que eu não sei como seria, né? Também, em genética... Bactériazinha. Ia ser todo mundo bactéria, ia ser todo mundo coronavírus. Apesar que o vírus também tem DNA, né? Então, aqui eu coloquei uma imagem de um DNA. Na disciplina de biologia celular, a gente não vai falar tanto dele. A gente vai falar um pouquinho só do DNA. Quando vocês tiverem genética, aí sim, aí vocês vão cansar de ouvir falar de DNA. E em biologia molecular também vocês vão ter bastante aula sobre o DNA especificamente. Bom, então, só para resumir, lá no começo da aula eu falei que as células são compostas por organelas, né? E essas organelas, elas são compostas pelo quê? Elas são compostas por moléculas. Moléculas de água. Lembrem, a maior parte das moléculas é composta de água. O que mais? Carboidrato. Quem são os carboidratos? Sacarose, ribose, Exatamente. pão, brigadeiro. Isso. Os carboidratos são os açúcares. Se a gente for pegar os nomes mais simples das moléculas, a gente vai ter a ribose, a gente vai ter glicose. Se a gente for pensar em comida, carboidrato, aí sim a gente tem o arroz, tem a massa, o bolo, o brigadeiro. Os lipídios. Lipídios são as gorduras. Lembra que eu falei ácidos graxos, eu falei dos fosfolipídios, que mais? Eu falei dos hormônios esteroides, que são lipídios também. Depois eu falei de quem? Eu falei das proteínas. As proteínas são aminoácidos que, quando unidos, eles viram o quê? Eles formam cadeias peptídicas e as cadeias peptídicas vão formar as proteínas. E eu finalizei falando sobre quem? Os ácidos nucleicos. Ó. O ácido nucleico formado por fosfato, pentose e base nitrogenada. As pentoses, elas podem ser de quê? Elas podem ser ou uma ribose, que vai formar o RNA, ou uma desoxirribose, que vai dar origem ao DNA. Gente, o que eu tinha para falar para vocês... Deixa eu descartar aqui. O que eu tinha para falar para vocês agora na aula era isso, tá bom? Aí agora eu vou passar para dúvidas. Tudo bem?